Formigas da Arte, um encontro de linguagens que gravitam pelo universo das artes cênicas. Ofícios, bastidores, áreas técnicas, força de conjunto, que inclui a plateia, a audiência, você. Formiga da Arte. Na sua estreia, Formigas da Arte traz um bate-papo com a diretora Bia Lessa e o ator Robson Catalunha. Atriz, diretora, roteirista, cenógrafa, curadora. Enfim, uma artista. Com vocês, a Formiga da Arte, Bia Lessa. O texto cada vez surge de uma forma completamente diferente, uma coisa bastante inusitada. Às vezes surge de uma matéria de jornal que eu vi, que aquilo me leva a alguma coisa. Às vezes, muitas e muitas vezes, de pessoas que me dão de presente um livro e quando eu vejo aquilo vira algo que transforma a minha vida e eu sigo aquele livro, sei lá, por 2, 3 anos. Então é engraçado, eu acredito muito naquilo que o Borges fala, que ele diz que não é a gente que escolhe, são as coisas que nos escolhem. E eu acho que isso é muito pertinente, as coisas que batem em você. Às vezes é engraçado, obras que estão, sei lá, desde que eu nasci na minha prateleira, como foi o caso dos Possessos, Dostoiévski, desde que eu nasci, meu pai e minha mãe tinham aquilo ali, de repente aquilo você foca e você vê, quer dizer, então eu acho mesmo que as coisas têm um poder que chegam a você, então são coisas que chegam. Não é você que escolhe, né? A gente acaba sendo escolhida em muitas vezes, né? É duplo, né? É uma viagem de mão dupla, não é à toa que aquilo chega. Isso eu acho lindo, essa casualidade de como a vida vai, como você é completamente dono e como tudo faz parte de uma coisa gigante, não no sentido de algo que tem controle, mas exatamente no oposto, algo que não se tem controle. E ao mesmo tempo isso cria uma coisa que é bonita e que você tem que olhar, né? Você tem que olhar o que está. Você tem que receber. Por isso que eu acho que é mais do que, claro que você escolhe, mas olhar é mais importante do que escolher. Acho que todas as vezes que eu tentei, vou escolher um texto para montar, nunca eu encontrei. Nunca. Eles sempre aparecem quando você olha de um outro jeito, quando você olha vendo mesmo, e não com aquele olhar obstinado de tenho que encontrar alguma coisa. Qual o processo de construção de uma peça? E quando você sente que ela está pronta? Eu acho que assim, o processo também de construção de uma peça é completamente diferente de espetáculo para espetáculo. Eu acho que depende imensamente de cada pessoa da equipe. Eu acredito muito de que cada indivíduo, ele de fato é uma pessoa muito diferenciado, tem uma individuação e uma individualidade muito própria e que misturar, sei lá, Rodrigo com Renata é uma coisa completamente do que misturar Renata com Sérgio. E que isso é muito determinante no próprio processo de trabalho. Então, tem, por exemplo, espetáculos porque no fundo, criar um espetáculo é você criar um problema para que você consiga atravessar aquele problema. Às vezes você atravessa esse problema imediatamente. Às vezes você demora um tempo gigante para resolver aquele problema. Então são coisas que não tem tempo. Eu, por exemplo, estou fazendo um filme que eu estou há 20 anos fazendo filme. Não que eu faça ele há 20 anos cotidianamente, mas que cada vez ele apresenta para mim uma questão e essa questão eu vou... Então acho que é um tempo que não exige, eu acredito muito nisso. As coisas estão vivas, né? E que o tempo ele é relativo, ele não é um tempo... monta-se um espetáculo em 2 meses, monta-se um espetáculo em 3 meses. Não, acho que não, esse não é um tempo real. Eu acho que esse tempo do relógio para o objeto da criação não é um tempo real. O objeto da criação é louco, às vezes ele vem instantaneamente, você faz aquilo que era difícil em 1 minuto, aquilo já era. Às vezes não, às vezes você pode demorar uma vida e nem conseguir resolver. Então acho que é muito relativo para cada coisa e é bonito porque às vezes uma coisa que parece imensamente complexa, você faz assim. E às vezes uma coisa que é simples, clara, você tem muito mais tempo para resolver. Eu sinto assim que quando ela está claro o que a gente quer dizer, mas isso não significa que ela esteja toda resolvida. Ela vai ao longo
do tempo que ela está sendo mostrada, ela vai apresentando outros problemas que você vai tendo que solucionar, você vai resolvendo aqueles problemas. Então, acho que pronta, a ideia é essa, o teatro não existe, porque eu acho que até como arte, de alguma forma, tem essa coisa de você conseguir a estética adequada para fazer aquilo. Cheguei, é isso. E a essência humana é uma essência frágil e cheia de defeitos. Então, na realidade, eu acho que o teatro ele tem um paradoxo. É quase como se o teatro fosse impossível. Porque você sempre quer alcançar uma perfeição que não é possível de se ter. Porque no humano você alcança e perde. Você alcança e perde. Então, eu acho que ele é um pouco dramático, um pouco trágico. Porque ele é uma obsessão. E a metáfora mora nele, né? Exato, totalmente. O teatro é o lugar da metáfora. Isso é as coisas mais bonitas que tem no teatro. O teatro é o lugar da metáfora, é o lugar onde tudo pode, onde você pode pegar esse lápis e dizer esse que é um copo d'água e você transformar ele num copo d'água e todo mundo passar a ver nesse lápis um copo d'água. Isso eu acho a coisa mais poderosa que tem no teatro, quer dizer, é a criação ao vivo ali, sem truque, né? Você começou como atriz e de repente foi para direção. O que te motivou? O que te fez dar este salto? São as coisas, eu nunca escolhi fazer direção, foi uma coisa que aconteceu. Um dia me chamaram, eu fui fazer e quando eu vi eu estava ali. Então foi como livro, eu não sinto que fui eu que escolhi, eu sinto que foi uma coisa que escolheu e que eu acabei tendo muito prazer e que exige de mim muitas coisas que me são muito caras. Eu sou uma pessoa que estudou muito pouco, parei, não tenho formação acadêmica nenhuma, parei no ginásio. Então a questão da direção me instiga imensamente. Eu sou obrigada, no bom sentido, a estudar muitíssimo, a ir atrás de caminhos muito variados. Então, é um lugar que eu sou muito curiosa, eu amo as pessoas, sou absolutamente alucinada pelas pessoas. Então, estar com pessoas, colocar uma pessoa diante da outra, ver isso que eu falo, o que acontece, pegar aquele com esse, colocar nessa situação, o que dá, e ver o que dá diante de mim, eu acho muito extraordinário. Eu amo fazer teatro, como eu também amo assistir. Eu acho que assistir um quadro, assistir uma instalação, assistir uma música, eu acho, assim, quando a gente vê coisas extraordinárias, eu chego e falo, ai meu Deus, como é boa a vida, como é bom ver, caramba, acho que... Então são os prazeres que eu acho que é o prazer que dá olhar, e isso tem muito forte em mim, eu amo olhar, eu adoro o outro, então... Gostei imensamente de dirigir, muito mais do que a coisa da atriz, que eu acho que... Talvez porque eu parei de ser atriz muito cedo, era uma coisa que era muito em mim, comigo. Uhum. E ali no diálogo com o outro, mas era uma coisa... Olha que coisa burra que eu vou dizer, mas para mim menos rica. Porque não é, em absoluto. Eu acho que você não deve ser coisa mais gostosa no mundo do que poder experimentar ser outras pessoas de fato. Deve ser muito legal. O melhor de tudo, é um grau de liberdade, mas que eu acho que eu não teria. Meu nome é Fábio Pena, eu sou ator e eu apoio Formigas da Arte. Eu sou Mariana Rain, atriz, produtora e apoio os Formigas da Arte. Formiga da Arte. Qual é a ferramenta indispensável do seu ofício? Diria duas. Eu acho que a curiosidade e a obsessão. Acho que são essas duas coisas que eu elencaria. O que te desperta interesse? Tudo. Sou interessada. Não, tudo mesmo. Desde um móvel, a um lápis, a uma pessoa, a um espaço, a uma natureza, um vento, um ruído, uma música, uma barata, um ratinho, os dinossauros, a profundeza da terra, a profundeza, eu acho que tudo.
me interessa. Qual é a razão do teatro continuar existindo? Eu acho que é a mesma razão do homem querer estudar, querer ler, querer aprender os códigos. Eu acho que o teatro é um código de conhecimento. E acho que, como outros, a gente utiliza dele para pensar o ser humano, para pensar a nossa vida. Então, acho que como tem matemática, literatura, que a gente continua usando, tem física, tem teatro. Eu acho que faz parte de uma forma de conhecimento. Então, ele é o que ele é eterno. Vai mudando de jeito, vai mudando de cada, mas é uma ferramenta. Então, enquanto ferramenta, ele é deslumbrante, como o vocabulário, os números. Teatro. Bia, o sucesso de uma peça depende de quê? Eu acho que tem muitos tipos de sucesso, né? Eu acho que sucesso não necessariamente é ele estar lotado de gente. Às vezes uma peça tem uma pessoa que assistiu e você resolveu aquele problema que aquela peça te fez fazer e você resolveu, aquilo é um sucesso. O ato de você dizer resolvi essa questão, mesmo que não seja legítimo para quem vê, eu já acho que é um sucesso. E acho também que tem aquilo, quer dizer, há coisas que não são tão vistas, mas que na realidade provocam um movimento de tsunami muito maior do que 500 peças que foram completamente vistas. Então acho que a ideia de sucesso, porque hoje em dia a gente está num espaço, digamos, muito mercantilista, em que parece que o sucesso é a quantidade de dinheiro que entrou na bilheteria. Sucesso é quem ganhou mais dinheiro que o outro. Sucesso é quem tem... Isso é simplório num grau absurdo. Sucesso não é a bilheteria. Sucesso é a resolução de um problema. Qual a importância do fracasso? Ele é desastroso porque ele é você não conseguir resolver um problema que você queria ter resolvido, uma questão. Então ele é de fato, e acho que o fracasso é bom a gente viver enquanto fracasso. Eu acho que o fracasso não pode ser diluído. Eu acho que tem coisas que a gente não dá conta de resolver, pode ser que depois a gente resolva, pode ser que a gente não resolva nunca. Mas acho que ele é algo, é igual tropeçar e cair, tem hora que se cai. E tem que saber como você lida com isso, às vezes abandonando e indo, são questões. Também não acho que todos os fracassos nos ajudam e não necessariamente, como também eu acho que a gente depende de como estamos e do que vemos, por isso que eu acho que o olhar é uma coisa fundamental, limpar o olhar. Quando a temporada acaba, o que fica? Fica principalmente um registro de algo que vai ser a base de algo que você vai fazer. Então acho que quando acaba é sempre um patamar, onde dali você vai para algum lugar. Então são como se fossem relevos. Vai acabando, você vai criando relevos. Para você, o teatro é? É um espaço de estudo, um espaço de reflexão, um laboratório. Desde que você começou, Bia, no teatro, o que mudou de lá para cá? Eu acho que o que mudou, que eu acho que mudou para pior, é que eu acho que a gente, aqui em São Paulo é diferente isso, mas no Rio de Janeiro a gente não tem muito mais teatro, o espaço físico. Então você não tem mais muito urdimento, né? Mudou também essa coisa de a gente não ter mais uma temporada longa, de terça a domingo. Essa coisa de ter que dialogar com infinitas peças no mesmo espaço, eu acho que a gente perdeu muito no sentido de uma luz que tem que dividir com não sei quanto, o cenário que tem que precisar tirar. Então acho que esse varejo que virou o teatro, eu acho que isso piorou. Não necessariamente piorou. Não podemos mais fazer assim. Por exemplo, eu um dia fui ajudar um amigo que estava fazendo um espetáculo. Falou, Bia, vai lá, não sei o que. E eu cheguei e vi, não sei o que. Falei, tem que mudar esse chão. E daí falava, não pode mudar o chão, porque o chão é para 4 peças. Daí eu falei, eu não sei fazer teatro assim. Cadê a Para liberdade? mim tem que... porque o espaço é tudo, também. Então, se você não pode usar o espaço, então eu vou fazer na minha casa. Por que eu vou fazer no teatro? Se eu não tenho teatro, então eu vou fazer em qualquer lugar. Que também é uma liberdade. Hoje em dia a gente pode fazer em qualquer lugar. Um conselho de coxia para quem quer ingressar na carreira? Trabalhar. Goste de trabalhar. Trabalhar. Tem coisa melhor. E pro teatro, acho que é isso, a liberdade de fazer. Quem quer fazer, faz. Entra aqui e faz. Não tenho nada, tem essa porta,
uma de emergência hoje, e a gente faz aqui. Eu acho que o teatro te dá uma possibilidade, isso o Brasil tem de deslumbrante, que é de fazer, ter na mão, poder, não precisa de nada. Bia, o que você acha da meia entrada? Eu acho que tem os dois lados, eu acho que na realidade é isso. O teatro tinha que ser de graça, tinha que ser uma coisa subsidiada de alguma forma. Eu acho que é que tão alucinado esse mundo que a gente criou, né? Imagina, uma pessoa quer estudar medicina, ela tem 12 vagas para 300, mas os 300 querem ser médicos, por que só 3 vão poder ser? Então, uma coisa tão surreal, assim, meia entrada, eu acho que está errado. É igual colégio particular, colégio público. Não dá para cobrar para ensinar o outro. Quer dizer, isso teria que ser uma coisa que então a educação tinha que ser de graça para todo mundo, o teatro todo mundo tinha que poder entrar. Então é uma discussão tão periférica, meia entrada, não entrada. Eu não sou contra a entrada, que venha e que as pessoas que quiserem contribuir, contribuam. Eu acho que as pessoas têm que poder ter acesso se elas querem ter acesso. Não dá para querer ter acesso e não poder. E da mesma forma que não dá para você querer, por exemplo, eu acho uma loucura isso, você quer falar algo enquanto artista, mas você não pode porque você não tem dinheiro para fazer. É muito louco, entendeu? Como se assim, eu tenho vocabulário, mas eu não posso falar, eu só posso tirar. Então é insano, estamos vivendo um mundo insano. Então, eu acho que a gente tem que criar, de fato, outras formas de poder. Eu acho que tudo isso é empobrecedor do teatro. Até a discussão da inteira, da meia entrada, de quem é ator, de quem não é ator, de como durante. Eu acho que tudo isso precisa de uma revolução brutal. 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 Acho que o teatro em si, como todas as artes, estão nesse momento pobres. Eu acho que os artistas eram, há um tempo atrás, a vanguarda do mundo. Através deles a gente entendia, a gente vislumbrava o que não se via, a gente galopava para o mundo. E eu acho que hoje em dia esse papel é um pouco da ciência. Projeto Genoma, tudo que estamos se descobrindo em todos os sentidos, que mudam o nosso comportamento completamente, que obrigam a gente a mudar todos os conceitos, os mais fincados na nossa alma, no nosso coração, na nossa intelectualidade. Então, eu acho que, sei lá, a vanguarda do mundo, para mim, hoje é ciência. Eu acho que nós estamos bem, artistas bem enferrujados do ponto de vista de fato, olhar para o futuro, revelar. Eu acho que a gente está num momento de reflexão, de tateamento. Isso não quer dizer que seja pior nem melhor, mas acho que é um momento... É bonito isso, né? Porque de fato tem um movimento. É diferente, né? Tem um movimento. E agora, que movimento é esse? Não há. Né? Nem pode ter. É antigo ter. Porque não tem mais o uníssono. Não há mais o todos nesse sentido. E isso é deslumbrante. Quem vai ao teatro? Isso é uma pergunta que eu me faço. É uma pergunta que eu me faço. O que eu posso te dizer é que eu tenho muita vontade de fazer teatro para quem não vai ao teatro. Não só no sentido econômico de não ir, mas quem não tem mais interesse para. Eu acho que se você ter uma plateia que não tem interesse por aquele blá 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 que a gente costuma fazer, acho interessantíssimo. Acho que vai nos obrigar a uma outra coisa. Bia, merda, obrigada. Meu nome é Fernanda Dumbra, eu sou atriz, sou diretora de teatro, sou roteirista, vocalista da banda Fábrica de Animais e eu apoio incondicionalmente as Formigas da Arte. Formiga da Arte. Robson Catalunha é ator, dublador, arte-educador, diretor, produtor, uma verdadeira formiga da arte. Eu sempre tive vontade de fazer um curso de teatro, de me aproximar e tal. Meus pais se aposentaram e resolveram sair daqui. E foi em Sorocaba que eu consegui entrar num curso de teatro. Isso foi em 2001. E aí, desse curso, o diretor desse curso
que tem uma companhia de teatro em Sorocaba, ele me chamou para trabalhar com ele. E aí não parei mais. O processo de construção dos seus personagens, você começa por onde? E quando que você sente que ele está pronto? Não existe a personagem pronta. Você lê aquilo, você tem uma ideia do que é aquilo e você vai experimentando. Por isso que os processos no teatro são longos. No Roberto Zucco, por exemplo, que eu fiz no Sátiros, ele matou o pai, a mãe, um policial e uma criança. Isso está muito longe de mim. Eu sofri muito para encontrar a maneira com que eu ia interpretar esse personagem, mas a chavinha virou quando o Rodolfo Garcia Vasquez, que é o diretor do Sátiros, me contou como foi na década de 80, como foi para as pessoas a chegada da AIDS. E o Cortés, que é o escritor do Roberto Zucco, ele morreu de AIDS. Morreu de AIDS 1 ano depois de terminar de escrever esse texto. Então ele não estava falando de um cara que matou o pai, a mãe, um policial e uma criança. Ele está falando dele. Eu encontrei o personagem não pelo que estava escrito ali no texto, e nem por aquilo que eu pensava que era como eu devia fazer, como ele vai falar, como é que ele vai andar, mas pelo que o autor escreveu, pelo que o autor viveu. E aí, completamente diferente disso, é o trabalho que eu fiz, Why the Horse, com a Maria Alice Vergueiro, em que não há personagem. Somos nós, atores, como personas, como em situação, como figuras. A Maria resolveu fazer esse trabalho porque ela está com 81 anos, ela tem Parkinson, ela tem artrose, ela tem uma bactéria no joelho, ela ficou internada durante o processo e a relação com a morte ficou cada vez mais próxima. E ela resolveu colocar isso em cena. Assim como Cortés colocou através do personagem, ela, Maria Alice, resolveu encenar seu próprio velório. Qual é a minha relação com a morte? E aí eu fui descobrir que a minha relação com a morte estava em todas as vezes que eu voltava de Sorocaba, onde meus pais moram, e na estrada, desde que eu saía da minha casa, eu me despedia dos meus pais, até eu chegar aqui em São Paulo, eu pensava, pode ser a última vez que eu tenha visto meus pais. O que isso implicaria? E descobri que tinham coisas que eu precisava falar com os meus pais. E resolvi isso. E na peça isso está lá. Então eu peguei isso, que é uma doença da Maria, olhei para minha história e criei uma cena em que eu botava isso para fora. Isso não tá ali claramente, mas eu sei que é. O Zucco, por exemplo, tinha uma cena em que nunca ficou pronta. Eu sempre entrava em cena pensando, será que hoje eu vou... Isso é bom também. Porque você entrar em cena achando que você descobriu tudo... Muito cheio de Aí é o ego que tá em cena, não é você. Né? Então eu acho que estar pronto é uma armadilha, assim. Eu prefiro descobrir a cada dia um pouquinho, experimentar. O teatro permite isso, que você cada dia viva aquilo de uma maneira. Então, mas sofri muito com isso também, porque eu queria estar confortável. Queria sair da cena achando que eu tinha feito o melhor que eu podia ter feito. Depois se tornou um aprendizado, uma maneira de olhar para isso e não sofrer por isso, mas aproveitar para experimentar cada dia uma coisa diferente e buscar, ir atrás.
Acho que o teatro, principalmente sátiros, não sei se vocês já assistiram peça aqui, eles trazem muito disso, que é a natureza humana. E aí eu acho que é bom, às vezes, de se confrontar um pouco, né? Tipo, assistir algo que faça você refletir sobre quem você mesmo é. Quais são as ferramentas essenciais de trabalho para o ator? O corpo. Porque quanto mais você tiver o domínio do seu corpo, seja em relação a um objeto, a um instrumento que emite um som, seja em relação ao domínio da sua voz e ao trabalho de corpo, você tem um leque de possibilidades de trabalho. Então é o corpo e a mente, né? Alimentar também as suas referências para cada trabalho, porque também o personagem, ou a cena, o teatro não surge do nada, né? Você não sonha com o trabalho. O processo, às vezes, eu já trabalhei em processos que duraram 9 meses, que duraram 1 ano, experimentando, fazendo e errando, não é por aqui. E às vezes você coloca uma música e fala, não, essa música não tem a ver com isso. E esse personagem não cabe nesse universo. Então quanto mais você se alimentar, penso eu, quanto mais artistas plásticos, quanto mais experiências, quanto mais concertos eu assistir, quanto mais repertório musical eu tiver, quanto mais repertório de movimento eu tiver, isso vai me alimentando e não digo nem de usar isso conscientemente, mas às vezes vem inconsciente, porque tá ali em algum lugar e você usa. Como ator, qual é o seu maior pesadelo? Acho que é sucumbir à dificuldade que é se manter em atividade. O que eu vou fazer hoje? Atrás do que eu vou? Que texto que eu quero fazer? Com quem eu quero trabalhar? Então acho que o maior pesadelo seria sucumbir a essas dificuldades. Fora de cena, a capacidade de ser muitos em um só te ajuda em quê? Acho que torna a vida mais divertida. Nós representamos vários papéis diariamente. Agora, poder fazer isso em cena, ou no cinema, ou na TV, ou na dublagem, como ofício, pra mim é a melhor coisa que eu posso fazer na vida. O olhar do espectador ou da lente? Por quê? Tem vários pontos de vista. Mas o olhar da lente em relação ao cinema ou à TV é algo muito frustrante, eu acho. Porque você termina de gravar. Isso aqui poderia estar acontecendo com uma plateia. E aí a relação seria outra. Mas eu vou sair daqui agora, isso vai ficar gravado ali. A partir do momento que você liga a câmera também já muda. Então eu sou outro diante da câmera, não só de você, porque a gente podia estar conversando isso num bar e seria diferente. Mas ligou uma câmera e o olhar do espectador é a troca de energia, né? Do mesmo jeito que fazer na rua também, né? E aí é outra coisa, você lidar com o caos, com o inesperado, com o bêbado que vai passar. Você já fez teatro de rua? Não, já fiz em espaço alternativo, mas na rua não. Nesse espaço alternativo, às vezes, sei lá, soltaram fogos no meio de uma cena, você acaba incorporando, né? Porque você está num espaço alternativo, aberto, um casarão, não sei o quê, e aí tá tendo uma festa ali, alguém solta fogos no meio de uma cena X e você pode incorporar isso ou não. A rua também te dá muito essa escuta, né? Amplia essa escuta, porque você tem que estar pronto para tudo que está acontecendo. E nós, atores, falo por mim e por muitos outros, porque sempre acontece isso, no camarim, enquanto tá rolando a peça, a plateia tá muda, tá quieta, tá fria. Eu falo, puta, hoje não tá rolando, né? Nossa, hoje a plateia tá... Então, é disso que
isso que eu digo em relação à troca, é uma troca. Diferente do cinema, onde você não tem essa troca. Diferente da lente, que você não tem essa troca. Quando a temporada de uma peça acaba, o que fica? Em relação às relações, muitas não ficam. E algumas você leva pra vida, né? E também ficam os erros, né? A possibilidade de não fazer aquilo novamente no outro trabalho. Como você trabalha com texto, Robson? O processo é de compreensão, de decorar? Como que é? Eu gosto bastante de destrinchar o texto e quando eu estou decorando, eu divido por momentos e como é que eu vou tirar aquilo do papel e trazer para mim. Claro que cada trabalho isso acontece de uma maneira. Então simplesmente decorar, eu acho que é um desperdício das possibilidades que você tem de analisar isso em relação a outro personagem, ou de, sei lá, de repente ler as falas só da sua personagem para ver o que essa pessoa fala, ou como ela fala, a maneira que eu decoro e a maneira que estreia e como termina é totalmente diferente. Acho que isso para muitos atores. Por outro lado, tem ator que faz aquele texto todos os dias da mesma maneira. E tem autor também que não gosta nem que você mude, né? Que você acrescente uma palavra. Tem dramaturgo que não gosta que você acrescente um artigo, nada, não mude uma vírgula. Mas aí você vai trabalhar dentro daquilo. Para você, o teatro é? Teatro é troca. Teatro não acontece... No mínimo precisa alguém que faz e alguém que recebe. No jogo de cena, você precisa de... Vou ser redundante. Troca. Porque não há jogo sem escuta. Se eu estiver em cena só pensando em mim, ou outro ator estiver em cena só pensando nele, e não houver escuta, a gente esquece de escutar no teatro. E escutar o outro, escutar o que está aqui, esquece de ver. Muitas vezes eu já me peguei longe, preocupado com o próximo texto que eu vou dizer. E eu não tô que porra é essa? Eu tô fazendo pra quem? Pra mim? Como é a relação entre o ator e a equipe técnica? Todas as áreas dentro do teatro, para mim, são muito importantes. O diretor de cena é fundamental. O cenógrafo é fundamental, o diretor é fundamental, o ator é fundamental, o operador de som, o design de luz. E também aquilo que foi pensado pelo design de luz vai ser operado por uma outra pessoa. E aí você vai operar numa mesa digital ou numa mesa analógica. Se você operar numa mesa digital, você aperta o botão, aquilo acende sozinho. Se você operar numa mesa digital, você tem mais... Se um ator não entrou na hora que tem que entrar, você tem a possibilidade de resolver isso. Então ele está jogando com a cena. A peça não acontece só no palco, acontece por todas essas pessoas que estão ali. A profissão de ator é a única em que você não pode ir a um casamento. É a única que você não pode ir no aniversário, ir a um casamento, porque a peça tá lá e ninguém não vai cancelar uma sessão porque sua irmã vai casar. Acho que é uma das poucas em que isso acontece. Obrigada, Robson. Oi, eu sou Gustavo Ferreira, sou ator e produtor cultural e eu apoio Formigas da Arte. Não perca o próximo programa Formigas da Arte. Assine nosso canal. Ajude a transformar o conhecer para dentro em conhecer para fora.
seja a nossa audiência, compartilhe, divulgue. Te espero no próximo Formigas da Arte. Até lá! Formiga da arte.